Fala pessoal, está começando mais um episódio do Peppercast, podcast mais apimentado do marketing digital. Eu sou o Marcos Maciel e hoje estou diretamente de BH para uma edição mais que especial com a nossa convidada. Gente, eu sou a Marcela, eu faço parte também aí da equipe Pepper. Eu sou de São Paulo, mas estou aqui em BH, porque hoje nós temos uma convidada mega especial e eu tô muito animada. É isso aí, Marcela. Hoje a gente tem o prazer de receber uma especialista em vendas e liderança, uma líder inspiradora e mentora de vendas com mais de 12 anos de experiência. E, gente, vou sair super do roteiro para falar que eu sou um case de sucesso dela e que ela impactou muito a minha vida. E eu tô muito feliz de receber essa pessoa. Seja bem-vinda, Ana Moraes. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcela. Com a introdução dessa, né? Fica até difícil de falar alguma coisa. Palmas. Obrigada, viu? Eu sou a Ana. É um prazer estar aqui nesse podcast para trocar um pouco de ideias com vocês sobre vendas, sobre carreira. Tá sendo, de fato, um prazer estar aqui. Espero que a gente possa contribuir muito com esse público que está ouvindo esse podcast e com vocês também. Maravilha! Bom, para começar, Ana, você tem uma trajetória incrível no setor de vendas e de tecnologia. Você pode contar um pouco sobre como começou a sua carreira e o que levou a se especializar em gestão de vendas? Sim, claro. Bom, eu sempre vendi alguma coisa, né? Então, se eu falar que foi... de supetão assim não foi, porque eu sempre estive vendendo algo, seja para complementar a minha renda. Eu sou do interior de Minas, então meu pai tinha um comércio pequenininho lá no interior, e então desde criança eu sempre fui muito influenciada por essa questão, né, de empreendedorismo, vendas e etc. Só que aí, quando eu me mudei para Belo Horizonte, eu tinha 15 anos, eu trabalhava num shopping como vendedora de varejo, e como a maioria das pessoas, né, eu achava que aquilo era um emprego temporário e que eu precisava me formar em uma faculdade, seja que eu precisava ser engenheira, ou advogada, ou psicóloga para poder fazer a minha vida. Eu não sabia que vendas, né, era de fato uma carreira que poderia realizar os meus objetivos de vida. Então, aos 18, eu entrei como estagiária de RH e trabalhei quase 4 anos na área de recursos humanos. E eu gosto muito dessa área também, né? Que tem muito a ver com gestão de pessoas, por isso que depois eu mesclei, e aí é onde eu vou chegar. Mas eu recebi essa oportunidade, depois desses 3 anos e meio, mais ou menos, para fazer um processo interno para ir para a área de vendas. Eu passei por todos os cargos de vendas até chegar a um cargo de gestão. Eu sempre tive vontade de ser líder por causa dessa experiência também no RH, que foi uma experiência muito positiva, mas porque eu já recebia aqueles feedbacks de pares, etc., que eu tinha aquele feeling para a liderança, eu já ajudava genuinamente, né, sem ter algo em troca, as pessoas que entravam, então eu sempre gostei muito. E eu sempre gostei muito de comportamento humano também, né? De desenvolver as pessoas, ver o que motiva cada um. Então, por isso que eu me especializei na parte de gestão e fiz a minha carreira na área de vendas. E hoje o meu propósito de vida, né? Até por uma questão dessa virada na minha história, que de fato mudou a minha vida e de muita gente que eu consegui ajudar ao longo dessa jornada, eu trabalho ajudando outras pessoas a prosperarem na vida com vendas também. E eu sou uma prova viva, tá, gente? Falando sobre case de sucesso dela aqui. Já aproveitando para... Aí, vendedor fazendo o pitch. Olha que coisa maravilhosa. Esse podcast tá muito massa. Eu sou prova viva. A Ana foi uma das pessoas, assim, que entrou na minha jornada e me desenvolveu muito, né? Nas minhas potencialidades. Me ajudou ali a ser mais assertivo, né, Ana? Em muitas coisas. E também... abriu essa porta para mim de entender o que é uma venda consultiva, né? Uma venda mais complexa aí. Perguntando isso, né? Porque eu sei que deve ter sido muito difícil me liderar, principalmente naquele início. Eu queria entender, Ana, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao liderar equipes de vendas de alta performance e como você o superou. Me ajuda aí, amiga. Conta pra gente. É desafiador. E só uma curiosidade antes de responder essa pergunta, o Marcos era do setor público, né? Tinha uma profissão nada a ver com vendas. Mas é o que acontece, né? Quando a gente descobre que é um dos caminhos, de fato, pra gente poder trilhar uma carreira de sucesso e que tem a ver com as nossas habilidades,
é certo. Mas bora lá responder a pergunta dos desafios. Bom, essa pergunta, ela é complexa, né? Porque eu poderia falar um podcast inteiro sobre ela. Mas acho que hoje em dia, depois desses 6 anos, acho que tem vários desafios, mas acho que tem desafios diferentes dependendo do tamanho da empresa que você lidera, do tamanho da equipe, porque cada tipo de organização ela vai exigir competências diferentes. Então, por exemplo, numa empresa menor, vai exigir que o líder ele seja mais multitarefas, né? Que ele tenha mais mão na massa, muitas vezes. Numa empresa maior, vai exigir que você seja mais especialista em algo, né? Muitas vezes essas áreas vão subdividir e você precisa também, como profissional, entender essa virada de chave. Eu acho que um dos principais desafios que eu tive não foi na sua equipe, pelo contrário, porque a equipe que o Marcos estava, né, fazia parte, foi a primeira que eu liderei, mas foi entrar em empresas que tinham já pessoas com muito tempo de casa e que não aceitavam tão bem uma referência de liderança externa. Só que os desafios, hoje para mim, eles são muito claros, porque eles são diferentes. Quando vem algum líder externo, ele tem essa questão de se adaptar à cultura e etc., mas quando também, vamos supor, você é par e você é promovido, você também tem outros desafios, que a pessoa te vê de fato, né, como líder. Então, os desafios, eles mudam, sempre vai ser um desafio. Então, eu acredito que se eu pudesse elencar alguns erros que eu não cometeria de novo, no primeiro estágio ali, pensando em liderança como uma escada, no primeiro estágio, onde você busca ali ser mais paternalista, pegar mais pelo relacionamento e etc. Eu acho que a gente precisa separar muito bem os papéis. Eu acho que eu não seria tão paternalista assim, porque na verdade a gente faz isso para cobrir um pouco do nosso ego, porque é difícil entrar em conflito, mas é necessário. Um liderado, ele não vai te respeitar porque você é legal, porque você é amigo dele, mas porque você inspira ele a fazer coisas e ajuda ele a alcançar o resultado. Então, num primeiro estágio, eu diria isso. No último estágio, que é no estágio já de liderar líderes, por exemplo, eu diria que eu tomaria decisões difíceis de forma mais rápida. Eu tenho um perfil muito de achar que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir ali virar, sou muito motivada a desafios, etc. Mas a gente não tá ali para agradar todo mundo e não é 100% das pessoas que vão ter fit com a gente, né? E que a gente também vai ter com elas. Então, no final das contas, algumas decisões que a gente toma são difíceis pra gente e pra pessoa num primeiro momento, mas a médio e longo prazo certamente vai fazer melhor. Então, eu acho que eu não insistiria tanto em pessoas que acabaram prejudicando o desenvolvimento da minha própria equipe por não ter essa relação tão próxima de confiança, e eu acho que esse é um pilar fundamental. Muito bom. Ela trouxe aí todas as escalas, né, e esferas ali de dentro de uma gestão, né? Ana, e legal, eu vou sair um pouquinho do roteiro também, vou dar essa deixa aqui. É legal você falar sobre referência, Ana, porque, pra quem não sabe, gente, eu sou do time de marketing, e o Marcos, ele é meu líder, meu coordenador, e ele, pra mim, é uma referência. E como a Ana explicou, não somente a pessoa sendo legal, sendo amiga, mas mostrar no serviço realmente aquilo que ela é, aquilo que ela faz, e que te inspira. E o Marcos me inspira, assim como você inspira ele, a gente tem aqui uma cadeia, né, e vamos tornando pessoas inspiradoras, né? Então, muito obrigada por essa deixa, que faz muito sentido pra mim. Obrigada. E falando aí, né, sobre infoprodutos, quais as principais estratégias de venda que você recomenda para quem está começando? Hoje, né, como a gente está falando de infoprodutos misturado aí com a parte de inside sales, e que é algo que está super em alta, né? Quando a gente olha o mercado de infoprodutos, ele evoluiu muito ao longo desses últimos anos. Então, se a gente for olhar, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, o que estava no boom? Um modelo de lançamento, né? Que era, na verdade, um dos únicos modelos existentes na época. Um lançamento ou um modelo perpétuo, mas sempre focado em marketing. Marketing não tinha uma estrutura de inside sales dentro. Quando a gente olha essa evolução, né, do mercado, aí tem muita gente que fala, ficou saturado. Não é que ficou saturado, na verdade, depende do ângulo que a gente olha. É uma oportunidade para quem faz bem, né, vender bem seus infoprodutos. E agora, eu tô vendo um movimento muito grande de high ticket, né, dentro desse
desse mercado, que é você, de fato, fazer uma entrega mais transformadora, mais de longo prazo, estruturar um produto que seja mais próximo do cliente e cobrar a mais por isso. Só que esse tipo de produto é muito difícil de converter sem uma figura de um vendedor por trás. E aí que entra o Inside Sales dentro do mercado de infoproduto. Muda um pouco dessa estratégia, que, né, uma estratégia de lançamento, você vai ter uma equipe de marketing, vai ter copywriter, né, vai ter a pessoa de tráfego e etc. Mas você não vai ter uma figura do vendedor ali. Você representa essa figura por meio das landing pages, né, por meio do seu próprio conteúdo e etc. Mas você não tem a figura. Já nesse modelo de high ticket, é como se você não tivesse esse trabalho intenso durante um mês de lançamento, por exemplo, mas você trabalha como se fosse um inbound marketing numa empresa convencional, gerando ali conteúdos e etc, para que se venda dentro do perpétuo, mas focado numa conversão one-on-one. Por quê? Porque o ticket, ele dá possibilidade para isso. Você trabalha com uma conversão muito diferente de um modelo que só uma estrutura de marketing fazia. Uma conversão maior, né, que é uma venda de alto valor, que é justamente isso que eu ensino. Mas você trabalha com um ticket maior, mas as estratégias, elas são completamente diferentes. Para justamente você conseguir fazer toda essa estruturação, geração de valor para o seu cliente. Então, em tickets, por exemplo, acima de R$2.000, já comportam esse tipo de estrutura, que certamente trará mais retorno para esse tipo de produto do que uma conversão em landing page, por exemplo. E, Ana, queria fazer agregar alguns pontos que eu vejo que você falou algo super interessante que todos os entrevistados até agora, né, aqui no Peppercast, traz, que é o ponto nós estamos passando pela transformação do marketing digital, né? E eu vejo que Inside Sales, que inbound marketing, outbound marketing, entra muito agora para ser algo que vai personalizar e humanizar de um formato essas vendas, né? Uma vez que a gente vai tirar aquilo ali que era uma comunicação em massa, que era através do marketing, e a gente vai segmentar, personalizar, entender a dor do meu cliente, né? Entender o cenário do meu cliente para eu, de fato, conseguir vender uma mentoria, um produto digital ali, né? Bem especializado no que ele me trouxe como ponto ali de gap, dor, enfim, né? Que um produto digital, ele vem para sanar isso. Então, eu vejo que o inbound marketing, o outbound marketing, as vendas na Inside Sales, vendas consultivas, elas vêm muito para casar com essa nova fase hoje do marketing digital, né? Exato. Muito bom. E falando nisso, assim, a Mati perguntou sobre algumas questões para quem está começando, né? E no mercado de infoprodutos. Pode nos dar alguns exemplos de estratégias de Inside Sales e Fight Sales que funcionam bem para infoprodutores, para quem quer começar agora, criar alguma estratégia ali? Sim. Quando a gente fala de Inside Sales, né, a gente precisa criar um produto que comporte esse ticket. Não adianta nada eu pegar o mesmo produto ou o mesmo formato ali de um produto de lançamento, porque um produto de lançamento, ele vai ter uma transformação, sim, mas ela não tem esses toques personalizados como uma mentoria ou como, né, algum outro tipo de produto. Então, é formatar o produto para que a entrega, ela seja, de fato, high ticket com algo mais personalizado e, a partir daí, sim, você ter uma questão de Inside Sales. Como você disse muito bem, quando a gente delega essa estrutura de venda só para o marketing, a gente tem uma comunicação em massa. A gente vai trabalhar o nosso avatar ou persona, a gente vai desenhar ao máximo possível qual é a linguagem que ela fala, mas ainda assim é uma comunicação em massa, é uma personificação de um grupo. Quando a gente fala do Inside Sales, ele traz para o individual. Então, eu consigo entender mais a fundo quem é o meu cliente. Eu consigo motivá-lo à ação de uma forma mais personalizada, mais estratégica. Então, primeiro é fazer, né, uma formatação de produto e uma estrutura de custo que comporte essa parte de Inside Sales.
Um outro ponto é ter essa chamada, né, para uma reunião, que aí o pessoal chama de sessão estratégica, consultoria também, e que de fato é uma consultoria, uma entrega que você tem já num primeiro momento, que é o gatilho da recompensa, né? Você faz uma entrega, seja um plano de carreira para a pessoa, entregar alguma ferramenta que ela vai sair dali já com uma pequena transformação. Essa pequena transformação, ela já vai gerar esse valor, já vai provar, fora o que a pessoa te acompanhou ali até então, para que a pessoa esteja disposta a pagar um ticket maior. E aí, tudo que se aplica a Inside Sales dentro de uma estrutura empresarial se aplica nesse momento. A estrutura padronizada de pontos de contato. Então, assim, eu não só fiz a reunião, tchau, porque nem sempre a pessoa vai comprar ali na hora. Ela vai precisar de um tempo para pensar, principalmente se forem tickets maiores, etc. E eu não posso desistir ali. Então, toda essa parte processual de, às vezes, começar ali com um Trello ou alguma ferramenta de organização, mas depois passar para um CRM, tudo isso vai passar a ser necessário. Então, o que está acontecendo no mercado digital agora em termos de Inside Sales é o que acontece já em empresas de tecnologia, por exemplo, há anos, e que o mercado tradicional também vem fazendo agora. Porque, né, já essa primeira onda aí, né, dos lançamentos veio, mas algumas pessoas estão preferindo migrar para esse outro tipo de método que se parece muito com o método de marketing e vendas de uma estrutura empresarial. Sim. Gente, eu até fiquei um pouco, assim, emocionado aqui, porque vendo ela falar essas coisas me fez voltar muito ao passado, né? Quando eu descobri isso. E eu lembro uma frase que a Ana falou comigo, que foi bem impactante. E ela falou, olha, depois que você se vender a alma ao comercial, você vai ver que, de fato, o que é trabalhar com vendas, né? E eu lembro que a primeira vez que você... Não sei se você vai recordar disso, que eu consegui bater as metas como SDR, né? E aí eu me senti assim, poxa, não era pra empresa, nem pro time. Era uma vitória sua. Era minha vitória, né? Cara, e assim, você falando sobre esses pontos, eu fico hoje maravilhado, porque eu acredito que as pessoas precisam descobrir essa venda. Sim. Sabe? Eu vejo que existe muito vendedor hoje que precisa de um auxílio para se tornar mais profissional, Sim. né? Se lapidar mais e ganhar mais dinheiro, né, Sim. Ana? Sim, a gente sabe que isso é uma... Acontece, né? Acontece. E acontece com toda certeza, né? Quando a gente fala de vendas, como eu disse, acho que nenhuma mãe, né, quando o filho nasce, fala assim, meu sonho é que ele seja vendedor, né? A gente menospreza muito desde criança, né, isso. Mas, na verdade, gente, o mundo acontece para quem sabe fazer negócios, Sim. né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Essa frase é do Simon Sinek, que eu gosto muito dessa frase, porque eu acho que ela retrata muito bem. E aí, qual que é o patamar que a gente está chegando, né? As vendas, elas estão evoluindo a ponto, né, de... Já é ciência, isso já é há muito tempo comprovado, existe método científico, qualquer pessoa pode aprender a vender. Antes, tinha aquela crença limitante, vendedor é só quem nasceu vendendo, só quem tem o dom, é só na lábia, né? E não é bem assim, né? Hoje existe método. Só que quem sabe só o método e não sabe essa parte de comportamento humano, da aplicabilidade ali, tá ficando para trás. Por quê? Fazer só um método, a inteligência artificial vai fazer, né? Então, a gente precisa também ter esses skills mesmo bem desenvolvidos, esses skills comportamentais. E o que você trouxe é muito verdade, assim, muda de fato a vida da gente. E existe, gente, demanda dos dois lados. Eu falo porque... Eu trabalhei anos como gestora e é muito difícil contratar vendedor bom. Quando eu trabalhava no RH, isso tem 8 anos, a minha amiga, vou mandar esse podcast para ela depois, que a Laureana, ela pode não me deixar mentir. Existiam vagas de vendedores que ficavam abertas por 6, 8 meses, porque não achavam um perfil tão qualificado para poder suprir a vaga. E isso ainda hoje é normal. Só que, de um lado, existem as empresas que é difícil achar vendedor bom, qualificado e etc., e do outro lado, existem várias pessoas que trabalham aí, seja no varejo ou que trabalham em outras áreas ganhando uma remuneração baixa, que as pessoas são determinadas, têm garra, sabem lidar com pessoas, são dedicadas e as pessoas às vezes ficam fazendo
cursos aleatórios ou coisas para ganhar mais e que não é o que vai trazer ali momentaneamente, Não é que vai dar direcionado, né? que vai dar esse trampolim de carreira para pessoa, sabe? Então, assim, por exemplo, né, eu sou super a favor de alguém fazer faculdade, eu mesma fiz, eu tenho MBA, etc. Também já fiz curso de inglês, só que o que você precisa ver? Você precisa primeiro sobreviver, pagar suas contas no final do mês e etc. Então, dentro de algumas entrevistas que eu fiz até para poder, né, lançar a mentoria, eu conversei com uma pessoa e um menino super determinado, super batedor de meta e tal. E o que você tá estudando fora o trabalho? Eu tô fazendo curso de inglês. Beleza. Super legal, e eu acho que a pessoa tem que fazer em inglês mesmo. Mas inglês é o que vai trazer o que ele espera naquele momento. Então, o que eu acho que a pessoa tem que pensar é um pouco mais fora da caixa de... Hoje a gente tem um mar de conteúdos, né? Uhum. O que eu estudo primeiro? É por isso que muitas vezes alguém faz uma faculdade, aí forma e fala assim, é porque quando eu comecei a fazer marketing era bom, agora já tá... Não é que tá saturado, tem mercado para todo mundo. A questão é que não é só o conhecimento, é conhecimento, habilidade e atitude certa. Então, por isso que ter, né, um caminho traçado é muito importante até pra gente saber o que a gente vai consumir, né? Porque a carreira não é só a parte do conhecimento, tem outras coisas ao redor. Sim. Ô, Ana, e faz muito sentido pra mim, porque eu e o Marcos, a gente conversa muito, né? Eu sou designer, fotógrafa, mas eu busco conhecimento também da área onde eu estou. No caso, hoje é o marketing digital, né? Até você comentando essa questão, os pais sonham, né? Se formado nisso, naquilo. E quando eu converso com os meus avós, eu trabalho de casa, eles... No momento, assim, eles não entendiam muito, né? Mas nossa, isso vai dar dinheiro e não sei o quê. E hoje eles entendem que é o meu trabalho, eu trabalho na Pepper, eles... mas a Pepper é da onde? Aí eu explico, é de todos os lugares possíveis. Porque nós temos o time aí, né, espalhado pelo Brasil. Então, onde estiver uma pessoa Pepper, ali está a Pepper, né? E aí, trazendo um pouquinho disso dos estudos, eu converso muito com o Marcos, né? Eu sou da área do criativo, só que eu quero também conhecer do negócio. Então, o que vai me ajudar a transformar o meu design, além de bonito, mas funcional, para o marketing digital? Eu não posso ficar só na minha bolha. Exato. Então, eu preciso entender qual a melhor estratégia, o melhor caminho que eu preciso seguir para aquilo ser funcional e não ser só bonito. E aí, trazendo sobre habilidades, né? Quais habilidades e características você considera essenciais para um vendedor de infoprodutos? Acho que entra muito no que a gente está falando. Isso. Eu acho que para ser vendedor, né, de alto valor, seja no infoproduto ou em qualquer outro tipo de venda, tem algumas habilidades que se destacam, que eu acho que, tecnicamente, essa questão do método, como eu falei, essa parte de conhecimento técnico, etc., não é mais diferencial, precisa conhecer, principalmente se quiser para ir para esse mercado, né, precisa conhecer um pouco do mercado em si. Determinação é fundamental, assim, né, para que a gente consiga atingir as metas, saber lidar com pessoas. Então, por exemplo, gente, eu vejo, né, porque a gente recebe prospecção todos os dias, né, de coisas. Então, por exemplo, tem uma pessoa que estava me prospectando agora, que ela perguntou se eu queria testar gratuitamente uma ferramenta, e eu falei assim, eu tenho interesse sim, quantos dias que dura o teste? Só explico em demonstração. Aí eu, não, beleza, vamos marcar. Aí hoje fez o follow-up comigo de novo, falando a mesma coisa, ou seja, não adianta, é o que eu falei, esse tipo de vendedor, a inteligência artificial vai engolir, porque um script todo mundo faz, mas é de fato essa parte humana, comportamental, né, de você desenvolver essas habilidades, essas soft skills, é que eu acho que muda o game, sabe? Essa parte da determinação, da garra, como eu tava falando, de humanizar mesmo o seu atendimento, entender aquilo, mas principalmente também mesclar isso com a parte do processo, porque disciplina também nesse mercado de vendas, ela é fundamental, né? O que eu falo é que, assim, o não, ele faz parte, então resiliência também é um outro ponto. Quem trabalha com vendas precisa aprender a trabalhar com nãos. O que eu falo que o que diferencia o melhor vendedor do mundo para o pior não é a quantidade de nãos, né? Porque todos os dois recebem nãos, mas é o que cada um faz com cada não que ele recebe. Você tem a escolha ali de melhorar o seu processo ou de simplesmente, né, tipo, nossa, hoje foi, né, um dia ruim, sendo que aquilo vai fazer parte da sua rotina. Não tô dizendo que é fácil, não é.
Mas eu acredito que essa parte de garra, determinação, essa questão da comunicação humanizada mesmo, né? E essas soft skills eu acho que é o que mais vai diferenciar, essas habilidades comportamentais, né? Acho que as empresas cada vez buscam mais isso e os produtores digitais também. Existe muita demanda nesse mercado para vendedores de alto valor, que são os inside sales. E o que eu vejo é que essas habilidades comportamentais estão cada vez mais diferenciando, sem deixar de lado a parte do processo e do método que tá ficando cada vez mais o feijão com arroz ali básico. Até porque nós nos tornamos e estamos vivendo uma geração muito fast food. A gente tem tudo aqui na palma da mão, é tudo muito rápido e as pessoas estão cada vez mais ansiosas e querem pra já, pra ontem, né? Então, exemplo, tô lá scrollando meu Instagram e vejo um anúncio de um tênis pra academia. Eu não vou querer esperar, se eu tiver na minha ansiedade e eu quiser gastar minha energia naquele momento, eu vou comprar aquele tênis na hora. E muitas vezes, essa falta de humanização no processo faz com que a gente desista. Um exemplo prático, eu tava procurando um presente de 15 anos ali, e eu entrei em contato com algumas lojas, e as respostas foram justamente respostas automáticas, demoravam para me responder, e eu já tava ansiosa. E aí, quando a primeira pessoa realmente humana me respondeu, conseguiu me mandar fotos, né, dali dos produtos, enfim, eu resolvi ir em apenas 5 minutos, fiz o Pix ali, já tava mandando o motoboy e o presente já chegando na minha casa. E aí, sei lá, tantas horas depois, os outros que estavam no automático foram me respondendo. E a minha resposta foi: muito obrigada, mas eu já fui atendida. Exatamente. Foi até bom você ter tocado nesse ponto, porque quando a gente fala de uma venda de um ticket mais alto, de alto valor e etc., a gente fala de mais racionalidade dentro do processo. E, de fato, essa venda, ela precisa trazer mais racionalidade, que é um processo mais estruturado e etc. Mas, ainda assim, esse processo, ele não deixa de ser emocional. E é aí que está o grande erro. Porque, independente do tamanho da compra, as pessoas continuam sendo pessoas. Então, existe mais racionalidade dentro do processo. Eu devo ainda me atentar ainda mais a detalhes, a padronização, a organização, a estruturação, óbvio. Mas eu não posso esquecer desse lado humano, porque as pessoas, elas tomam decisões de forma humana, e muitas dessas decisões são inconscientes, né, ao longo do nosso dia. Então, por isso é que a gente precisa prestar muita atenção. Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Por exemplo, se eu te pedir uma indicação agora de um médico, provavelmente você não vai me dar a indicação de nenhum que você chegou lá e ele te deu uma receita pronta. A gente geralmente detesta esse tipo de médico. E eu gosto muito de fazer essa analogia, porque o trabalho de um bom vendedor é justamente fazer um trabalho de um médico, que é um diagnóstico bem feito. Geralmente, quais são os médicos que a gente indica? Aqueles que perguntaram mais, que entenderam a nossa dor, que prescreveram de uma forma individualizada, que respeitaram o que a gente estava sentindo. Então, assim, quando a gente olha para um vendedor, é a mesma coisa. E não tem vezes que tem aqueles clientes mais difíceis. Esses dias eu até coloquei uma caixinha de pergunta e todo mundo, quando o cliente é fechado e quando o cliente acha que já sabe, etc. Vai acontecer. Mas, por exemplo, a gente hoje não tem mania, quando sente alguma dor, alguma coisinha, a gente vai lá e busca no Google, vê a doença e vai no médico já falando que é aquilo. Já chegando com a receita. Já chega com o diagnóstico. Olha aqui, eu tô com esse problema. Mas muitas das vezes o cliente, ele não sabe o problema que ele tem. E se você é um bom vendedor, assim como se o médico for um bom médico, ele vai te levar a ver a raiz e qual que é o verdadeiro problema e fazer você refletir sobre aquele problema e fazer uma prescrição correta, de acordo com o seu problema. Então, é isso. Não existe diagnosticar, né, prescrever sem diagnosticar. Não existe prescrição sem diagnóstico. E é isso que a gente precisa levar todos os dias na hora de vender. Isso eu penso que é uma dica também interessante até para quem está querendo construir seu primeiro produto, né? A gente tem que entender que o produto ele vem para sanar algum tipo de dor. Se eu sou especialista em algo, o que eu vou sanar, né? Então é fazer esse diagnóstico também, até esse entendimento de um inside sales, né? Cara, eu vou pegar o cenário comum
desse tipo de segmento que eu quero trabalhar, desse nicho, e eu quero entender quais são as dores hoje, o que eu posso contribuir, né, e preencher aquilo ali, né? Isso serve muito para quem quer começar a vender infoprodutos, né? Fica essa dica também, tá? Ô, Ana, e pensando aí, a gente falou bastante sobre vendas, né? E não tem como não falar sobre comportamento de consumo, né? E eu queria entender o comportamento do consumidor, que também modificou bastante, né? Todo mundo consumiu tanto o marketing digital, né? Que acabou que todo mundo conhece um pouco, tem mais uma maldade ali em algumas questões. E como isso vem impactando a maneira como os infoprodutos são vendidos, né? Uhum. Eu acho que isso casa muito com o que a gente falou ali. Não adianta mais me atropelar com muitas informações e não ter nada ali especializado, né? Humanizado para finalizar uma venda. Exato. Aí a gente vai entrar de novo nessa parte de humanização, principalmente. Mas falando de comportamento do consumidor, aí eu vou falar tanto da parte do empresário / infoprodutor, né? Quanto também do vendedor. Quando a gente olha lá atrás, né, quando a gente pega os livros de vendas de 1980 e etc., tem algumas coisas que ainda se aplicam, outras nem tanto. Mas o que acontecia naquela época? O vendedor, ele era o detentor do conhecimento. Vamos supor, um vendedor de tecnologia, infoproduto não existia na época, mas vamos pegar a tecnologia, que era talvez o mais avançado da época. Um vendedor de tecnologia, de telefonia na época também, ele era o que mais conhecia daquele produto. Por quê? Porque as pessoas não tinham de onde buscar a informação. Uhum. Então, para o vendedor era uma cama quentinha e confortável, porque o produto geralmente é o nosso conforto, é onde a gente sabe mais, a gente é especialista, a gente fala sobre aquilo todo dia. Então, era mais fácil você vender sendo especialista no produto e não sendo especialista em pessoas, que é o que a gente está falando de comportamento. Com o avanço, né, da internet, do marketing digital e etc., os consumidores hoje, eles têm muito mais conhecimento do que eles tinham. Então, o vendedor nem sempre vai ser o maior detentor do conhecimento. E isso requer que a gente saia da zona de conforto. Aquela cama quentinha que é falar sobre o produto, a gente precisa sair dela para entender mais sobre a pessoa, porque, às vezes, aquela pessoa sabe mais do produto do que a gente. Uhum. Né? Então, assim, principalmente, vamos supor que eu sou um vendedor e eu vendo um infoproduto de psicologia para um psicólogo. Provavelmente, e se eu não sou psicólogo, provavelmente ele sabe mais sobre aquele produto do que eu, se ele for um cliente de nível de consciência mais alto. Então, é por isso que cada vez mais, entendendo essa mudança radical de comportamento, eles são mais exigentes, eles exigem mais personalização, e aí que entra essa mega oportunidade, que é de vender coisas de transformação maiores, que causam transformações mais profundas, que entregam algo mais individualizado para você até sair, né, da concorrência. Eu não enxergo esse movimento do marketing digital hoje como uma saturação do mercado, jamais. Eu acho que faz parte do ciclo do produto e, pelo contrário, vendo por um ângulo positivo, eu acredito que quem de fato sabe fazer, quem de fato tem experiência, está com a faca e o queijo na mão para poder se destacar, né, dos demais, que talvez antigamente foi mais fácil de ganhar dinheiro, mesmo não sendo tão bom assim. Agora não, agora você precisa ser bom, você precisa ter propriedade. E aí, o mesmo caso que eu falei dos vendedores, a pessoa já é determinada, a pessoa já faz, a pessoa, né, já faz e acontece, já faz coisas muito mais difíceis do que aprender um método e começar a vender produtos de alto valor. A mesma questão vai também para alguém que está querendo ser infoprodutor. Poxa, você já tem domínio, você já faz, tem quantos anos de experiência, vai entregar seu valor para o mundo e vai ganhar dinheiro vendendo. Uhum. Ana, isso a gente vê que se aplica em tudo, né? Eu fico vendo assim, eu tive, óbvio, outras passagens em plataformas também, né, de infoprodutos, e aí eu fico vendo assim que o tanto que hoje a Pepper busca isso, né, da gente ter esse cuidado de fazer uma venda para um infoprodutor que seja menos Faria Limers, né, de usar esse termo de zoeira aqui. Ele tá cansado, sabe, de que eu rode um spin com ele de forma tão bruta e
É interessante a gente sair disso, sabe por quê? Porque ele já fez o seu cadastro na X, na Y, na Z, e eu já sou, sei lá, o quinto. A nova plataforma que está abordando ele. E para a gente não entrar numa guerra de taxa, o que eu posso encantar esse cara? Né? Eu vou ouvir, eu vou entender de onde que ele começou a vender, eu vou entender o porquê que ele quis entrar nesse ramo, eu vou entender quais são as dores e o que até hoje nenhuma das plataformas conseguiu suprir, né? E é também ser justo e falar, cara, isso que você até hoje não achou, talvez eu ainda não consigo te entregar, mas e se a gente tentar fazer isso aqui juntos, né? E se você for o nosso case de sucesso? Eu falo que a gente tem que pensar em vendas, Ana, e a gente tem que colocar tudo assim, o que é que eu posso entregar para o cara, que é um alinhamento de expectativa de curto, médio e longo prazo. A gente esquece do longo prazo, né? De falar com ele, cara, vamos manter a nossa parceria aqui, que daqui a um pouco tempo a gente quer te utilizar para isso, né? Quer utilizar você para participar de um podcast, né? Falar um pouquinho mais dos seus conhecimentos aqui com o nosso público. Então, assim, eu fico vendo nisso, assim, e a gente usa muito, né, de bater nessa tecla que a Pepper, ela quer ficar nesse formato humano e personalizado, sabe? A gente está vivendo um boom aí que várias plataformas segmentaram demais, né? Você fatura 1 milhão para cima? Beleza, vem pra cá que a gente te dá tudo. De 1 milhão pra baixo, ficou há muito tempo no mercado sem receber um contato de ninguém. Mas agora tem essa busca, né? E assim, o que a gente tenta ser democrático na Pepper é isso, independente de faturamento, ter o mesmo atendimento, né? Uhum. A gente tem um especialista que vai atender você tanto para quem tá começando, quem tá escalando ou quem já fez mais de 1 milhão, né? Bacana, eu tive que fazer uma pequena pimentada aqui, né, gente? Vocês sabem. Eu vou até trazer aqui a nossa nova frase, tá, gente? Ó, vou até focar aqui na câmera. Qual é a frase que tem definido a Pepper? Nosso objetivo é tirar o seu sonho do papel. Né, Marcos? Isso mesmo. E conta com a gente que vem muita coisa boa, novidade. Nós não somos Marcos? Perfeitos, entendeu? Nós estamos em busca aí de grandes melhorias. Tanto internamente quanto de sistema, né? Mas acho que isso é muito importante. O nosso diferencial, nós temos coração. Isso. E vamos crescer junto, né? Exato. O infoprodutor com a Pepper e isso aí. Exato. E, Ana, para aquele produtor de infoprodutos que está enfrentando dificuldade em escalar suas vendas, quais são os seus conselhos? Bom, eu acho que para escalar, a gente precisa, primeiro, ter uma noção muito boa do que a gente faz com o tempo. Eu acho que todo mundo que está começando e que quer escalar precisa ter essa noção do que é prioridade. Porque são muitas coisas para poder fazer ao mesmo tempo. É conteúdo, é a parte de marketing, é a parte de design, é a edição de vídeo. Nossa, são N coisas. E acho que focar no que traz resultado mais rápido, sabe? É uma das principais coisas. E uma das coisas, né? Eu tava até lendo um livro esses dias sobre neurociência que ele fala: o mais conhecido, ele supera o melhor. Então, não pode deixar de lado essa parte de marketing mesmo, sabe? De posicionamento, de fazer o seu produto ser visto. Às vezes, a gente como expert, e eu falo por mim mesmo, porque é uma virada que eu tenho que fazer toda hora, porque eu fico responsável por essa parte de conteúdo também, etc. A gente fica querendo ter o melhor produto, o produto perfeito e etc., e acaba deixando essa parte, né, para trás. Mas enquanto isso, tem pessoas, né, fazendo, entregando, sem se preocupar tanto assim com esse nível de detalhe. Então, pular mesmo em cima desse ego que a gente tem do preciosismo, sabe? Para começar a entender o que eu posso fazer hoje e agora. Tinha um chefe meu que ele sempre falava, né? Tá, vamos pensar no mundo ideal. Aí depois que a gente pensava tudo, falava tudo, aí ele falava assim, tá, agora vamos trazer, por que a gente pode fazer agora? Porque o mundo ideal a gente não vai poder fazer agora. É uma utopia, né? Exatamente. Então, às vezes, se eu tô com um produto, né, de alto ticket, tô tendo dificuldade de escalar, poxa, quem sabe fazer algum de entrada aqui, né, um online mais barato para eu testar. Mas não, deixa eu rever o meu processo. Quantas reuniões eu fiz no último mês? Vamos trazer mais número para a rodada?
Quantas reuniões eu fiz? Quantos clientes que eu fechei? Como que tá o meu processo? Eu já busquei falar com aqueles que não fecharam, por que eles não fecharam? Então, é rever de fato e estruturar o processo como se estivesse estruturando, né, em uma empresa formal maior, porque é assim, de fato, que a gente cresce. Nesse primeiro momento, ouvir para conseguir escalar é muito importante. E testar rápido, sabe? E não desanimar, porque assim... quando a gente tá começando, a gente posta algo que às vezes você gastou um tempão pra fazer, ficou bom pra caramba na sua cabeça, né? Aí na hora que você divulga, aquele ali não dá nada. Aí um que você fez mais assim, sabe? Você nem colocou tanta expectativa, você colocou lá e deu certo. Eu sei bem como é isso. Então assim, você entende que o dia que der errado, você não pode parar, ou não pode desmotivar. Sim. E aproveite o lado bom que o empreendedorismo te dá para isso, né? Porque você é responsável pelos seus acertos e pelos seus erros também. Então, eu acredito que até errar, ele é mais leve nesse sentido. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de olhar por esse ângulo que, tipo, poxa, você tá ali tentando. Se alguém é muito bom naquilo, é porque um dia ele começou. Então, eu acho que preparar essa parte de mentalidade para poder escalar, sabe? Não desesperar também é muito importante, além de estruturar um processo comercial e de marketing que faça sentido. Ana, isso que você falou sobre um dia, né? Tem uma frase aí que tá rolando muito no mundo fitness, que assim, gente, eu sou fitness, tá? Eu vou pra academia, viu? E aí tá rolando muito uma frase, assim, uma trend aí, né? De um dia e o dia 1. Um dia a gente tá buscando dia após dia. Mas olha só toda a trajetória que a gente fez antes, né, pra chegar, e olha o dia 1, o dia 1º. Então, a gente teve uma trajetória. Então, é muito legal você trazer isso, porque se a gente desiste ou a gente não começa, a gente sempre vai se manter naquela segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. Se manter sempre no dia 1, e não um dia. Muito bom. E quais metodologias e estratégias dentro do Inside Sales você indicaria para infoprodutores e empreendedores digitais? Bom, eu acho que a questão da previsibilidade dentro do funil é um método muito importante de ser considerado. Acho que o primeiro de tudo eu consideraria isso. O que é essa previsibilidade, né? Qual que era o grande gap que as empresas enfrentavam na parte de vendas? Em um mês bate meta, no outro mês não vende nada, no outro mês chega perto, no outro mês vai muito mal. E isso trazia o que a gente chama de efeito serrote, né? Que é igual um serrote mesmo. Sobe, desce na questão das vendas. Tem um livro, né, que ele chama Receita Previsível, que ele fala muito sobre isso, e uma dessas questões para manter essa constância de entradas e saídas no funil, que é você ter um valor ali de funil mesmo de vendas, todos os meses relevante para que você consiga bater a meta, foi a segmentação. Então, se você ainda é um infoprodutor e não consegue segmentar em ter uma pessoa para prospecção e uma pessoa para fazer o fechamento, divida pelo menos a sua agenda em blocos, né? Porque essa parte das entradas e saídas constantes, elas são muito importantes para que tenha mais previsibilidade dentro do seu negócio. Eu usaria também metodologias de qualificação mesmo, que a gente chama, que é para você entender se aquele cliente que está chegando até você é o cliente de fato correto, que é o que você busca. Então, quando você paga um Inside Sales, por exemplo, né, vamos supor que você tenha alguém para prospectar e outra pessoa para fazer essas reuniões. Imagine que a pessoa que faz reuniões, se você não tem critérios de qualificação, faça 40 reuniões no mês e feche 5 contratos. Quando você começa a aplicar questões de qualificação e etc., essa mesma pessoa pode fazer 40 e fechar 15 contratos. Você não tem espaço, porque ali o seu processo de vendas demanda para ficar atraindo tantos leads desqualificados como tem num processo que só marketing roda, por exemplo. Sim. Que ainda assim causa prejuízo, mas em uma escala menor. Agora, você, para pagar o Inside Sales, a conta precisa fechar. E uma dessas contas é ter esses critérios de qualificação. E que no início é muito difícil. Por quê?
Quando a gente começa, a gente tem aquela sensação, aquele FOMO, né? Que é o negócio de estar perdendo oportunidades. Então, assim, se eu me posicionar para vendedores X, eu vou estar perdendo os vendedores Y, mas eu vou estar perdendo líderes, mas eu vou estar perdendo aquilo. E vai mesmo. Só que é uma decisão que a gente precisa tomar, principalmente se a gente quiser escalar. Como que a gente vai, né, conseguir se diferenciar nesse mercado? É tendo muito bem quem a gente quer ter como cliente. Esse cliente que você está atraindo hoje para dentro de um processo de inside sales é o que vai poder pagar aquele ticket? Senão, não é que você vai excluir ele de todo, mas às vezes tenha um outro produto para atender a demanda desse cliente e depois ele se torne um cliente de um produto maior. Mas é sempre a gente pensar dessa forma mais estratégica, né, e se posicionar além dessa questão da especialização. Mesmo que seja de agenda, inicialmente o mais recomendado é que você tenha as 2 pessoas, mas eu sei que no início é difícil. Mas mesmo que seja de agenda, separar, porque senão você fica com esses gaps dentro do funil. Uhum. Ana, e acho que você trouxe insights maravilhosos, né, pra gente, pensando não só para quem vai vender high ticket, mas também para quem quer começar, né? Leituras também são preciosas. Eu imagino aí que quem não conhece, né, sobre vendas previsíveis, Receita Previsível, né, um livro muito bom, assim como Spin, Snap Selling, né, e assim, pra gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre sua mentoria que você vende hoje lá na Pepper, né, e para quem ela é, para quem ela serve, né, e como a gente pode encontrar ela aí para comprar. Beleza. Antes de falar da mentoria, né, hoje eu trabalho com 2 frentes. A mentoria, né, como um propósito mesmo, e eu também trabalho dando consultorias para empresas, para essa parte de estruturação de processo, recrutamento e seleção de vendedores, e para ajudar essas empresas a alavancarem e venderem mais. Então, teve um case muito interessante que eu acabei de entregar, né, que do zero em 3 meses a gente fechou 15 clientes B2B, não tô falando de B2C, então isso é de fato bem relevante, não posso abrir o nome da empresa, mas foi algo que foi bem gratificante, montamos equipes, montamos funil de vendas, tudo do zero. Mas falando sobre a mentoria, eu quero até pegar um gancho em algo que a Marcela trouxe, né, que vocês trouxeram, que é do fato da Pepper humanizar, né, e abrir um pouco esse mercado para quem está começando também. Quando a gente fala de mentoria, por muito tempo, e ainda é um serviço muito premium, né? Geralmente, diretores de empresas faziam mentorias, gerentes de empresas faziam mentorias, etc. Então, era algo muito pouco acessível mesmo. Só que se a gente for pensar numa escala, esse gerente, esse diretor ou esse, né, empresário que faz uma mentoria, ele já tem outras fontes de conhecimento, a própria empresa investe, etc. Ele já tem mais maldade, e é óbvio que ele vai fazer uma mentoria ali pro nível dele, e tá tudo bem. Mas quem mais precisa de mentoria é quem tem menos acesso à mentoria, né? Que são as pessoas que às vezes estão em início de carreira ou que gostariam de ter uma oportunidade melhor de trabalho e não sabem exatamente como. Então, nesse sentido, até baseado muito no que eu fiz com a minha vida mesmo, sabe? Que foi de fato transformada. Eu tenho isso como um propósito de ajudar as pessoas a seguirem caminhos mais prósperos, né? E eu acho que se vendas não for o mais, né? Porque eu acho que o mais deve ser ganhar na loteria, mas talvez seja um dos caminhos mais rápidos, assim, para você conseguir atingir os seus objetivos pessoais. E eu quero, de fato, que assim como, né, eu consegui, outras pessoas também conseguiram, como foi o caso do Marcos e de tantas outras pessoas, eles consigam enxergar possibilidades diante das vendas. E por que uma mentoria acelera isso? Porque, como eu disse, não é só o conhecimento, tem o conhecimento teórico, mas tem a parte da habilidade do mentor, que acelera muito. Como eu já fui vendedora, mas eu já fui gestora, então já entrevistei gente pra caramba, eu consigo dar, né, dicas de como que a pessoa se posiciona dentro do mercado, como se prepara para uma entrevista. Então, juntar essa parte de RH e vendas, eu acho que é o grande diferencial. Sim. E a parte comportamental, que resume muito de tudo que a gente falou, né? Que são as skills mais necessárias dos vendedores daqui em diante. Não basta saber método. Então, acredito que sobre a mentoria é isso, né? Já tenho cases aí de sucesso no mundo corporativo, mas também no mundo de infoprodutos. Sim. Já tenho. Então, isso é muito legal. E, de fato, quem, né,
quer ganhar salários que hoje parecem inimagináveis ou impossíveis, quem é determinado, porque não é fácil, não vai ser, né, de um mês para o outro, mas saiba que vendas é um caminho que você pode escolher e que pouca gente sabe. Ana, maravilha. Eu sou, tá, galera, um case sucesso da Ana, então assim, eu tava cansado naquele momento de girar digital no Detran. Tudo bem que me ajudou muito, né, na habilidade de trabalhar com tanta gente ali em atendimento, né? Mas eu queria algo a mais, né? Eu queria trabalhar com um negócio, eu não sabia como. Eu falava, meu Deus, não vou fazer administração e nem contábeis, porque sei lá, não é isso, eu não quero isso. Eu quero negócio, e eu não sabia o que era esse negócio. Era, né, inside sales, era vendas consultivas. E deixa pra gente, Ana, então, o seu @, tá? Pra galera poder te procurar por ali nas suas redes sociais, consumir também os conteúdos que você posta, né? Beleza, o meu @ é Ana Moraes Pro, então me sigam lá para vocês acompanharem os conteúdos. Toda semana a gente posta bastante conteúdo de qualidade que vão te ajudar aí nas vendas. E eu falo que todo mundo o tempo todo tá vendendo alguma coisa, né? Se ainda não trabalha com vendas, vende as ideias dentro de onde trabalha, né? Vende a própria imagem. Então a gente o tempo todo tá vendendo algo. Sim. Então acho que todo mundo deveria, né, saber vender. Ajudo também, dentro da mentoria tem empreendedores, isso também é curioso, né, porque a pessoa quando ela empreende no primeiro momento ali, ela precisa ser vendedor também, né, porque ela é eu presa muitas vezes. Então, ter habilidades de vendas nesse estágio também é fundamental e até para depois, para você saber delegar aquilo para alguém, você tem que saber o que você vai cobrar, né, Sim. Você precisa também desse estágio, então... @Ana Moraes Pro, ficarei muito feliz. E para consultoria é só clicar no link lá do WhatsApp também que a gente responde. Maravilha. Eu já tô seguindo, hein, Ana? E Ana, muito obrigada. Foi incrível a sua presença com a gente. E para marcar esse momento, aqui ó, um troféuzinho pra Ana, que o nosso parceiro aí de troféus, Arrisca Troféus, faz pra gente. Eles fazem as nossas placas também de premiação. E um presentinho pra você lembrar desse momento, Ana. E agradecimento também, né, por contribuir aí pro mercado de infoprodutos e também para impactar pessoas, né, assim, no quesito de se encontrar, desenvolver em vendas e tudo mais. Bom, então, nós chegamos ao fim de um episódio super mineiro, né? Uai! Uai! Eu acho que eu falo bom dia, a pessoa sabe que eu sou de Minas, Com né? certeza. Esse jeito seu de conversar aí, ó. Eu tô um pouquinho intrusa nesse sotaque, né? Mas tudo bem. Aí tá diferente, né, Mas porque geralmente eu vou lá pra poder conversar com o Rô e o Rô fala super paulista. Mas hoje eu estou aqui em BH, gente, com esse episódio mega especial. Uai! Bom, então, pessoal, se vocês curtiram o episódio de hoje, não deixam de dar um like e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. E a gente se encontra no próximo episódio do podcast da Peppercast com mais novidades, né? E também mais novidades na plataforma, não é para dar spoiler, porque mandaram a gente segurar aqui. Então tá vindo uma 2.0.3.5. É isso, quantos pontos precisarem. Ana, muitíssimo obrigado por ter topado, tá? De participar. Assim, mais uma vez, também obrigado por ter me colocado hoje em algo que eu faço com muito gosto, né? Quem diria que de vendedor isso iria impactar para mim outras questões também de realizar projetos como participar de um podcast, né? E outros pontos. Então eu te agradeço muito por tudo, não só por participar do podcast, tá? Eu que agradeço, Marcos. Sucesso e que você sirva de inspiração para muita gente mesmo que tem histórias parecidas com as suas a se encontrar, né? Eu acho que qualquer oportunidade que a gente tenha, seja de vendas ou de qualquer área, conhecimento nunca é perdido e sempre abre novas portas. Então, se a gente pensar um pouquinho fora da caixa, um pouquinho além, a gente sempre vai conseguir enxergar oportunidades onde outras pessoas veem problemas. É isso, vamos dar um tchau aqui, gente, ó. Tchau, pessoal! Até o próximo!